Essa semana entrou o corte que era da live da semana retrasada, inclusive, que era sobre neurodivergência e o direito fundamental de ser medíocre, né? Isso teve muito debate em torno disso, teve muito comentário. O vídeo não bombou tanto, né? O vídeo tá lá com o número de views, o corte, pelo menos a última vez que eu vi. Meio que, sei lá, um corte com views. É um corte que deu bons views, mas bom, nada corte no canal de corte com, sei lá, com 80 mil views, né? Então, assim, tipo, ele tava o quê? A última vez que eu vi 20. Então, tá meio que, sei lá, mais ou menos aí no normal pra bom do canal. Mas ele, por sua vez, gerou uma série de debates entre pessoas que seguem o canal, etc. Foi um vídeo que polemizou no sentido de levar as coisas para os polos. Então, muita gente, seja professor, seja pai de neurodivergentes, seja neurodivergentes, me parabenizou, me elogiou muito pelo vídeo. Aqui eu quero pegar para mostrar para vocês. Não sei se vocês conhecem o Paulo Fabião, que é humorista. Deixa eu pegar o perfil dele aqui e mostrar para vocês. O Paulo Fabião é PCD, tá? Ele chegou até a fazer um Reels comentando. Ele gostou bastante do vídeo, enfim, teve pessoas que gostaram bastante e teve aqueles que, até conhecidos meus e tal, que falaram, cara, até que tem problemas aqui, acolá e tal. E de fato, algumas coisas eu talvez não tenha deixado tão claro, enfim, tem a ver com o papo da leitura e da responsabilidade que está sempre situada nessas mediações, né? Então eu queria só voltar em alguns tópicos, porque o que eu fiz essa semana? Eu fui para justamente dar uma resposta, eu fui conversar com pessoas, fui escutar pessoas. Então, por exemplo, aconteceu uma coincidência bizarra que no dia seguinte que eu coloquei esse corte, não, 2 dias depois, sei lá, foda-se, mas saiu teve no DCM, eu agradeço ao Sérgio Hoff por ter me chamado a atenção disso, uma live com o Daniel Cara, que é ali do PSOL. O Daniel Cara tá ligado, eu sou péssimo para começar a puxar o currículo das pessoas, mas o Daniel Cara tá ligado à educação, aos programas de Estado ligados à educação. E ele falou várias coisas ali, e ele apontou algumas coisas que eu já tinha dito, eu vou só puxar essas coisas todas, depois eu sintetizo. Mas várias coisas que eu tinha falado, inclusive sobre a importância de... Ele não usou a palavra medíocre, mas a ideia de que aquele que é especial, vamos dizer assim, não seja especial, ou seja, produzir inclusão é, de alguma maneira, acabar com essa especialidade. Também falei com a Michele Prado, que pesquisa grupos extremistas, tá? Ela é monitora do debate político do meio digital ali da USP, e faz parte da Social Change Initiative de Belfast, pesquisa radicalização, extremismo e terrorismo online, papapá. E conversei, que eu tenho até um áudio aqui para tocar, com o Silvano Furtado. Silvano tem um currículo imenso, aqui eu não vou nem ler tudo, tá, Silvano? Mas, assim, ele é um cara, é um dos grandes nomes hoje sobre a questão autista, né? São pessoas TA. Ele é ex-presidente do coletivo autista da USP, parte do Special Interest Group do Stanford Neurodiverse Project, idealizado pela Política de Acessibilidade Pedagógica para Pessoas Neurodivergentes na USP e conselheiro jurídico da Frente Parlamentar pela Neurodiversidade. Tá, então eu falei com gente... Ouvi gente e falei com gente aí que está em diferentes frentes estudando e observando uma série de fenômenos. E aí eu estou falando tudo isso para estabelecer algumas coisas. Primeiro, quando eu tinha falado sobre formações identitárias entre pessoas neurodivergentes, teve galera que está lá no Twitter, põe no seu perfil de Twitter que é autista nível 1, que é TDAH, e essa galera se sentiu mordida. Olha, primeira coisa, não foi para essa galera o papo. E tá bem claro ali no que eu tô dizendo. Eu vou retomar. Se não tá claro, agora vai ficar. Vamos lá. Primeiro, para a galera que de fato tem diagnóstico, que também foi o caso que eu falei ontem com o João Carvalho, para a galera que tem diagnóstico, o que eu falei, e repito, é que assim, é óbvio que vocês estão produzindo uma formação identitária para que as pessoas possam se encontrar e se reconhecer nos seus problemas. E isso tá ok. Isso é uma formação identitária. Não dá para também ter medo da palavra. Isso é uma formação identitária. Isso é um identitarismo, sim. Tanto que eu falei no vídeo anterior, que eu nem gosto de usar esse termo, mas para ficar claro, isso é um termo que as pessoas usam mais, isso é uma formação identitária, um identitarismo, isso é. Nem sempre isso vai ser ruim, entendeu? Isso é. Só que aí vem a primeira cautela para pessoas neurodivergentes, tá? Fica o meu aviso geral, assim, né? Uma coisa que eu identifico como problema, ou como possível problema, é o fato de pessoas que às vezes recebem um diagnóstico se portarem como especialistas. E isso também é um problema, certo? Fazer um paralelo, que isso acontece direto. Mães de primeira viagem. Isso até é uma piada entre mulheres que se tornam mães. A mãe de primeira viagem, ela se sente a especialista sobre maternidade. Aí vai lá e cria um perfil
no Instagram, no TikTok, sobre maternidade, e de fato ajuda outras mulheres, aí que vem o ponto. Mas também corre risco de atrapalhar, porque ela não é especialista em maternidade. E as dicas que ela dá de coisas que funcionam com o filho dela, às vezes só funcionam com o filho dela. Não vai funcionar com o filho dos outros, o que pode gerar uma frustração. Então, assim, sempre, assim, o primeiro ponto é cautela sobre o perigo de você se portar como um especialista da sua condição. Falando de mim, eu, por exemplo, eu não me sinto à vontade de dizer que certos comportamentos que eu tenho, certas posturas que eu tenho é por causa do TDAH. Eu nem sei se é por causa. Às vezes é por outras coisas. Eu nem sei. Então, por causa disso, eu não faço esse tipo de manifestação. Porque eu acho importante a gente ter essa cautela, porque senão a gente resgata, e aí vem o problema que está dentro do cerne daquilo que se chama de identitarismo, que é das pessoas se colocarem como um avatar do universal. Então a pessoa negra se sente uma espécie de figura de autoridade sobre o que é negritude aplicada a todos. Ou uma mulher começa a falar da universalidade que é ser mulher, e a gente começa a instituir universais. Esse é uma cautela que necessita ter. Isso não tem nada a ver com você apagar do seu perfil do Twitter. Não tem nada a ver com você não fazer como fez o João Carvalho, com uma live, ele falando do diagnóstico dele. Então não tem nada a ver com isso. É o perigo que se tem a partir desse gesto, ou melhor dizendo, a partir de uma deturpação desse gesto, descambar para aquilo que foi o que aconteceu na década passada com essas questões ligadas a várias minorias. Ou não aconteceu isso? Ou a gente não virou um telefone sem fio maluco. E pode ver que hoje, lugar de fala... Gente, se eu tivesse feito o que eu falo hoje sobre lugar de fala, que eu já falo desde sempre, mas se eu falasse disso 10 anos atrás, eu seria canceladíssimo, porque era um momento que ninguém podia falar disso. O pessoal sempre via que o IBGE é da desgraça quando você falava isso, né? Se você criticava, assim, que você apontava certos problemas na ideia de lugar de fala, mas você sabia que a cada 3 minutos uma mulher morre, você sabia que a 5 minutos... Bicho, eu não estou questionando isso, eu estou falando só de um problema, de abordar o problema. Existe um problema na abordagem do problema. E o que eu estou apontando isso agora tem a ver com a neurodivergência. Porém, o principal alerta que eu fiz naquele vídeo, vou fazer de novo, é com aqueles que não são neurodivergentes ou que acham que são, mas não têm diagnóstico e tal. Gente, se você não tem diagnóstico, não saia por aí dizendo que você tem. Não saia por aí dizendo que você é uma coisa, se não é outra. Tome muito cuidado com isso, cara. Eu, por exemplo, no caso do TDAH, eu já falei para vocês, o meu laudo é parcial. Eu já falei isso outras vezes aqui para vocês. O que eu tenho é uma resposta parcial, por isso que eu também não falo mais. Eu deveria ir, até por uma questão aí, o pessoal até fala, vocês falam, porque para concurso, não sei lá, foda-se. É parcial, e é por isso que eu parei. Porque senão tu começa a entrar numa produção de meme, tu começa a produzir caricatura da neurodivergência. E essa é a merda. Essa é a merda. E o meu alerta ali é muito na função do seguinte, eu tenho uma profecia sombria para esse negócio. Eu já estipulei, daqui a 3 anos, conteúdos sobre autismo na internet vão estar um lixo. Tá? Porque eu estou vendo uma mesma tendência a se desenhar, que foi o que aconteceu com conteúdo sobre TDAH. Lembrem do que eu falei, das pessoas que ficaram bravas comigo, que colocam ali e relatam suas experiências? Essa galera está procurando buscar comunidades de autocompreensão, procurar formar, a partir de uma formação identitária, produzir uma comunidade e onde os problemas de um ajudam o outro, de boa. E aí o problema é que quando a galera se mete nisso, uma galera que nem tem esse laudo, que nem sabe se é isso, que tá ali por causa do meme, que tá ali por causa da tendência, porque tá ali querendo atenção, às vezes tá querendo surfar num certo coitadismo, certo? Ou seja, tá, inclusive, a própria maneira como a pessoa busca embarcar nisso já é uma visão deturpada, é uma visão estereotipada da pessoa neurodivergente. Essa postura destrói qualquer possibilidade de comunidade de autocompreensão. Como é que eu vou saber que eu estou seguindo alguém que realmente tem os problemas que eu tenho? Como eu vou saber que aquela pessoa que eu estou seguindo, ela tem mesmo aquilo? Como é que eu vou saber se aquilo que ela está dizendo bate comigo? Como é que, sabe, tu entra num ponto que daí tu não se reconhece mais. Tu dispersa no espetáculo. E isso aconteceu com o TDAH. Tá? Vocês podem pegar pesquisas recentes, justamente de pesquisadores sobre TDAH, falando, cara, a maioria dos vídeos na internet é pura mentirada, não tem nada a ver com TDAH. E autismo está indo nesse caminho, certo? E mais um tópico que eu comentei ali, eu não quis entrar em detalhes, mas isso tanto o Daniel falou ali para o DCM de forma bastante superficial, a Michele falou isso para mim, o Silvano falou para mim também. O perigo também de pegar a neurodivergência e dela ser usada como um avatar para formações identitárias sem cautela, sem qualquer tipo de cuidado sobre como é que isso acontece, não só se perde no meme, mas também está sendo usado, tá? Isso está sendo usado, todos eles falaram isso para mim, por grupos extremistas. Tá? Gente que provavelmente é neurotípica, mas que usa
isso para produzir grupos na internet e aí ficar tentando fazer a cabeça dessa gurizada. Porque justamente o neuroatípico, o neurodivergente, ele já é segregado na escola. As escolas, na maioria das vezes, não conseguem acolher essas pessoas. Então, por elas serem segregadas, elas acabam se tornando, pelas condições, vítimas ligeiramente mais fáceis para essa cooptação na internet. É aquela velha história, se você marginaliza, você, obviamente, está produzindo algum tipo de marginal. E esse marginal, ele vai acabar, de algum jeito ou de outro, podendo... Ele vai buscar um jeito ou outro de se manifestar, ponto. Sabe? Esse outro jeito pode ser, na maioria das vezes, é uma coisa plenamente saudável, de boa e tal. Mas, em alguns casos, isso pode gerar cooptação. Isso está sendo apontado, principalmente no que se refere a borderline, tá? Isso há evidências bem substanciais de quanto que borderline, às vezes, é usado para juntar uma galera. É puro chamariz, tá? Não tem ninguém ali discutindo a sério isso. Talvez quem montou o grupo nem borderline tem, mas isso está sendo usado muitas vezes para chamar uma galera e para fazer coisa bem complicada. Bem complicada. Tá? Bom, vamos escutar o áudio. Eu pedi para o Silvano me mandar um áudio. Tá? E eu peço a paciência de vocês, porque a gente já está tarde. E o áudio... E eu vou quebrando o áudio dele aqui e a gente vai comentando. Tá? E aí eu complemento também do caso da aluna que eu falei, que muita gente também falou assim, mas monitoria não é legal, porque depois eu vou falar disso, Deixa eu botar aqui na velocidade 1,5, porque eu não consigo. Bem, hoje no Brasil, o standard primário para a educação especial é o que a gente chama de Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Ela segue um preceito estipulado pela Declaração de Salamanca de 1995, que é uma declaração, né, que vai estabelecer a ideia de educação inclusiva. A educação inclusiva, ela, em termos gerais, ela procura atender a todos de forma democrática. E essa questão é uma questão extremamente difícil de se lidar, porque as pessoas não entendem o que é atendimento democrático. Democracia não é atender a maioria, democracia é atender a todos, né? E inclusive as minorias. Isso, na perspectiva de política pública, é muito difícil. Porque se a gente trata de política pública, né, e o professor é o cara que está na ponta da política pública, é o cara que está lidando com a política pública no dia a dia dele, a política pública, ela tem alguns princípios de atendimento, e um deles é o da eficiência. E esse princípio ele vai ditar que deve se atender o denominador comum, e de várias maneiras isso acaba gerando uma exclusão daquelas pessoas que não são o denominador comum, né? Que não são as pessoas típicas, não são o modelinho atendido por essa política pública. Mas, enfim, a ideia da educação inclusiva... Deixa eu só parar aqui um pouco para comentar. Porque uma questão que veio ali, tá, quando eu trouxe aquele caso de uma aluna que eu tive, primeiro eu preciso ressaltar, esse caso dessa aluna tem quase 10 anos. Então, essa discussão sobre a educação inclusiva, ela é muito recente. Até o próprio Silvano me comentou, agora eu vou me perder ali, se a gente não está no áudio dele, ele falou em algum momento, que algumas dessas normas, por exemplo, tem coisa que é do ano passado. Então, tudo isso é muito recente, não se tinha isso, e na circunstância que eu estava, depois eu vou falar mais dela, mas na circunstância que eu estava, não tinha outro tipo de opção. Eu digo não tinha outra opção no sentido de que eu não tinha possibilidade, eu não sabia trabalhar de outra forma, mas tinha outras coisas, eu vou falar disso, tinha um contexto ali que embolava o negócio. Mas voltando só naquele caso, num ponto aqui específico para não perder o fio da própria fala do Silvano, o que costuma se fazer, e é isso que ele está apontando aqui, que se critica, que é uma coisa muito que o Foucault mostra, é que o que a gente faz? A gente pega uma pessoa diferente e a gente coloca ela no triturador da instituição. Então o que a gente força é que a pessoa se adapte à instituição. Pode ver que o neoliberalismo mudou as palavras disso para dizer você tem que se acostumar com a cultura da empresa. Então você vem como um sujeito diferente, porque todos nós somos diferentes em alguma dose, mas você ali tem que se enquadrar, você tem que dar um jeito de se enquadrar. Com pessoas neurodivergentes, isso é exatamente o que acontece, né? Elas chegam com determinadas demandas, com determinadas questões, e o que a escola, as universidades dizem é, entra na caixinha, tá? Se você não entrar na caixinha, você não pode ficar aqui. Sendo que quando se pensa em educação inclusiva, a discussão é justamente o contrário, ou seja, a gente precisa buscar maneiras de a própria instituição
escola, universidade, ser maleável, ser flexível o suficiente para que cada turma seja uma turma, para que cada aglomerado de indivíduos, com as suas particularidades, sejam neurotípicos, neuroatípicos, sejam negros, sejam brancos, sejam homens, sejam mulheres, sejam pessoas LGBTQIA+, sejam PC, enfim, foda-se. Com essas pessoas, com todas essas diferenças, o que a gente precisa é, a partir dessa formação de grupo, buscar outra forma de lidar que seja inclusiva, ou seja, que esteja ali disponível para todos, certo? Eu vou continuar tocando aqui. Enfim, qualquer coisa eu vou traduzindo. É que qualquer medida educacional, qualquer que seja, qualquer forma pedagógica, deve ser oferecida de forma universal a todos os membros daquela comunidade, daquele campo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não se permite, nessa perspectiva, a ideia de que a pessoa autista que esteja frequentando o ensino regular, ela esteja acompanhada de um acompanhante terapêutico, por exemplo. Hoje se vê muito comumente a procura por acompanhantes terapêuticos. Ora, sala de aula não é lugar de terapia, sala de aula é lugar, né, da pedagogia, é o campo de habitação da pedagogia. Né? Terapia, você vai para o consultório. Também não é permitido a presença de um professor particular para aquele aluno, né? Porque o que você cria nesse ambiente escolar, nesse microcosmos, que também é um microcosmos social, você cria uma diferenciação. E aí deixa de ser inclusão, vira integração. Quer dizer, você tem ali um biombinho, um puxadinho daquele ambiente, daquela sala de aula, onde aquela pessoa ela pode habitar. Mas ela não é tratada como igual por todos os outros, né? E aí a gente entra de novo naquele seu ponto sobre o direito à mediocridade. De certa forma, né, eu concordo com aquele seu ponto. As pessoas elas não querem ser tratadas de forma diferente, né? E essa é a perspectiva da educação inclusiva, que todo mundo seja tratado de forma igual. Mas eu tenho um aluno neurodivergente dentro da minha sala. O que eu faço, né? E aí a gente vai ter formas diferentes de lidar com essa questão em comunidades diferentes, em fases diferentes da vida, para pessoas diferentes, né? No caso do ensino superior, você está falando de alguém que chegou ao ensino superior, que é uma minoria das pessoas neurodivergentes. Ou seja, é uma pessoa com a qual você pode argumentar, sentar, conversar, né? Você trocar uma ideia, perguntar para ela o que está acontecendo, buscar um aconselhamento, né, a partir da coordenação, a partir de um acompanhamento que esteja fora daquele ambiente de sala de aula. Porque enquanto presente na sala de aula, ela tem que ser tratada como todos os outros alunos, como todos os outros colegas. No caso que você deu exemplo, me pareceu muito que era uma aluna que estava experimentando uma exclusão social muito forte, e ela via na forma de perguntar com o professor, naquele raporte, né, uma forma de criar um vínculo. Né? O que ela precisava ali era criar um vínculo, e não necessariamente fazer aquelas perguntas. Por mais que ela quisesse fazer aquelas perguntas, ela via que tinha alguém respondendo. Né? E essa é uma triste realidade de muitas pessoas neurodivergentes, o isolamento social, né? O bullying dos colegas, né? A gente tem que lembrar que a escola também é um ambiente de socialização. Né? E o que o professor ele deve fazer nessa situação? Né? Uma das coisas que o professor pode fazer, né, e deve fazer, o professor universitário nesse caso, é conversar, né, com a aluna, com os pais, conversar com a direção e procurar formas de entender quais são as necessidades específicas daquela aluna. Em termos de metodologia, de ensino, nada muito novo. Mas deixa eu só complementar. Ele estava comentando, por exemplo, no caso da aluna lá que eu comentei, e que eu acabei demandando monitoria e tal. Primeiro, como eu disse, foi 10 anos atrás, era outra circunstância. E tem ali um negócio que eu não quis falar, e não vou falar em detalhes, mas é o seguinte. Naquela situação, eu estava escutando o pai daquela menina, eu estava escutando a menina, ela ficava sozinha, sempre isolada no intervalo, então muitas vezes eu conversava com ela. O pai dela era visivelmente um cara muito, muito simples, sabe, assim, cara do interior e pá. Ele tinha um cuidado, uma delicadeza com aquela menina. Eu lembro que uma vez eu fiz piada, assim, porque ela foi com uns pomponzinhos na orelha, por causa que estava frio. Ela riu, inclusive, da brincadeira que eu fiz. Então, assim, para aquele pai era visível, e olha que na época eu não era pai, hoje isso é bem visível, hoje isso é muito perceptível para mim.
Aquele cara estava realizado que a filha dele estava conseguindo fazer uma faculdade. E na ocasião, primeiro, como eu disse para vocês, nessa discussão sobre educação inclusiva, quando rolava, era uma discussão moral. Ah, a gente tem que ser inclusivo e tal. Não, beleza, ok. Como? Todos os professores têm essa indagação. Não, beleza, professor, a gente sempre tem que lembrar isso. O professor é um animal cansado. Tá ok, beleza, queremos ser inclusivos. Como? E muitas vezes esse como não era trazido. Não havia formação de professores, não havia essa discussão. E tu tá sempre equilibrando pratos, né, cara? Eu acho... bom, eu vou terminar depois falando sobre um pouco essa coisa do professor, mas enfim... o professor é um equilibrista de pratos e ele está sempre equilibrando 10, 20, 30 pratos. Alguns vão cair e vão quebrar. Não tem como equilibrar tudo, né? Então, e naquela circunstância, o que estava acontecendo? Boa parte dos outros professores era essa galerinha, assim, que está recém terminando o doutorado numa federal, ou que já terminou, e que o grande sonho dele é de voltar a dar aula numa federal. O cara não passou 10 anos, como eu passei, dando aula em faculdades comunitárias, em faculdades do interior, às vezes particulares, mas que atendem populações mais pobres, e é ali onde geralmente os neurodivergentes muitas vezes estão. Então, era uma galera que estava muito com uma cabeça, assim, muitos outros professores, não todos, mas muitos outros tinham uma cabeça de, aqui só interessa os bons. E aí foi feito um certo pacto ali, não tácito, naquela ocasião, de que essa aluna ia ser reprovada em tudo, e depois caberia a coordenação passar ela ou não, se quisesse manter a cliente. Era isso que foi decidido. Eu conversei com o pai dela, conversei com ela, disse, o que vocês querem? Vocês estão gostando? Então, e aí o pai dela falou que estava realizado, que ela estava lá. Eu disse, bicho, ela precisa passar de ano, cara. Eu não sei como ajudar ela, mas ela precisa passar de ano. Então eu não me arrependo em nada do que eu fiz naquela circunstância. Em nada. Quem quiser me constranger com isso, vá tomar no seu cu. Você tenha mais de uma década de sala de aula, e aí você tem condições de falar alguma coisa, tendo que lidar com um monte de situação complicada. É que é sempre isso, né? Sempre assim, galera acha que sabe mais dos professores do que o professor, não sabe como é que funciona a vivência, não sabe como funciona o quanto que você tem que conciliar coisas que são inconciliáveis. Aí vem os caras querer dar palpite, que a grande sabedoria deles é estágio docência. Fez estágio docência no doutorado, porque faz bico, porque na quinta-feira à noite, o cara tem outra profissão, na quinta-feira à noite da aula, se sentiu o professor. Ou mesmo aqueles caras que até podem ter uma longa carreira, mas sempre ficaram dentro das federais. As federais agora estão bem mais inclusivas, bem mais. Mas, por exemplo, a galera mais antiga, coloca eles numa turma dessa, eles não sabem como lidar. Então, assim, eu estou falando tudo isso porque naquela circunstância, dentro da escuta que eu estabeleci com a família da aluna e com a aluna, e dentro das minhas próprias limitações, naquela circunstância, eu fiz o que eu achava que era melhor e foi o melhor. Porque aquela menina estava sendo segregada, aquela menina falou para mim que se sentia odiada, o pai dela e ela queriam muito estar ali naquela universidade. Os professores debochavam dela, os professores iam reprová-la, e tudo foi decidido, todos os critérios foram estabelecidos por uma lógica clientelista. Se você aí é o fodão, me diz, com 10 anos atrás, sabendo, pensa no quem você era 10 anos atrás, sem o que você sabe hoje, me diz como é que você ia resolver essa situação. Já que você é o bom, já que você é o fodão, já que você é o progressista virtuoso, como é que você ia resolver isso? Não estou falando do Silvano aqui, tá? O Silvano aqui está tendo uma conversa excelente. Estou falando do progressista virtuoso. Como é que você ia resolver? Me diz como é que você ia resolver. Naquela circunstância, a monitoria foi o que deu. Concordo, monitoria é um problema também. Mas foi o que deu. E, para dar um relato do como é que foi a monitoria, não sei como é que foi nas outras disciplinas, mas eu falei, né? O problema que eu tinha com aquela aluna é que ela interrompia literalmente 30 segundos. Como o próprio Silvano falou aqui, ela queria uma atenção, ela queria uma comunicação, o lance era trabalhar essa comunicação. Concordo. Eu não soube. Problema meu, sabe? Limitação minha. Eu não soube. Agora, com a monitora, o que eu reparei foi o seguinte. No começo, a monitora serviu para estar ali com ela, para dizer, anota antes de perguntar. Anota. E por mais que sim, a monitoria seja um problema porque segrega, por outro lado, eu notei que, pelo menos nas minhas aulas, não sei como é que foi na aula dos outros professores, chegou um ponto que aquela monitora não fazia mais porra nenhuma ali. Então, de algum jeito, por mais que fosse indireto, ajudou. Porque depois a própria menina aprendeu, se acostumou muito a anotar, eu vi ela anotando incessantemente durante as aulas, e quando chegava o momento de perguntar, ou ela ia conversar comigo no intervalo, aí ela fazia todas as perguntas, e ela passou a conseguir interagir melhor com a turma. Sim, ainda tem aí uma série de coisas, puxa o Foucault de volta, mas, no final das contas, tudo aquilo que estava no horizonte, todos aqueles milhões de problemas que estavam no horizonte, pelo menos eles foram
se não foram resolvidos, eles foram, pelo menos, minimizados. Eu faço um paralelo disso até com a questão do Alcoólicos Anônimos, né? Eu sempre lembro disso. Muita gente critica os Alcoólicos Anônimos porque a metodologia é uma metodologia de repressão e papapá. Ok, mas, por exemplo, meu pai, que era ex-alcoólatra, quando eu tinha 2 anos, meu pai parou de beber. Os Alcoólicos Anônimos, de maneira indireta, com os seus problemas, me ajudou. Dentro das circunstâncias que a gente tem, dentro das limitações que a gente tem, às vezes, a solução não é a melhor. Para o progressista virtuoso, sim, certamente vai ter uma solução melhor. Lógico, ele está falando, né, ali, fácil, é barbada. É fácil ser engenheiro de obra pronta. Mas assim, eu falo então, até pensando como categoria, como professor, se tem uma coisa que eu não aceito, me arrogo no jeito de falar por uma categoria, se tem uma coisa que eu não aceito, é o eterno menosprezar do quanto que os professores, nas suas limitações, tentam fazer o melhor. E aí vem chamar de preguiçoso, aí vem chamar de responsável, vá tomar no cu. Vá tomar bem no meio do seu cu. Tá? Professores já são humilhados, e eu não vou aceitar esse tipo de papinho merda, beleza? Uma coisa é como o Silvano está aqui, outras pessoas vieram falar comigo numa boa e conversar. Agora, querer pagar de progressista virtuoso, querer fazer chantagem, tá? Mas eu também sou professor. Bom, então vamos esperar a vida te dizer como é que as coisas funcionam. Você é professor desde quando? Quanto tempo você dá aula? Para quem que você dá aula? Vamos deixar a vida te explicar o que é dar aula. Beleza? Aí depois disso você pode bancar o cara ideal. Bom, eu vou continuar o áudio, galera. A metodologia de ensino aplicada na sala de aula tem que ser aplicada a todos. Claro, existem metodologias e metodologias que são mais interessantes para um grupo ou outro. Na Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, eu pude experimentar uma metodologia ativa chamada Gutachtensstil, que é uma metodologia alemã baseada na resolução de problemas. Eu sou uma pessoa TDAH e eu tenho também superdotação. Isso para mim foi maravilhoso, né? Me tirava tédio, era uma metodologia que me ajudou muito naquele tempo, né? Mas enfim, era uma metodologia que era aplicada a todos os alunos. Novamente, o professor ele não deve ser o único responsável pela educação de uma pessoa, pela integração de uma pessoa. A educação ela é um elemento que deve ser feito e pensado de forma comunitária. Isso tem que envolver pais, isso tem que envolver os colegas, né? Isso tem que envolver conscientização de colegas, de professores, de corpo administrativo da instituição, né? O que a gente não pode fazer é apelar para medidas integrativas que excluam a pessoa necessariamente, sabe? A presença de alguém do lado dela todo o tempo não só não é necessária, né, como faz com que aquela pessoa ela tenha uma bandeira, né, ali, a partir daquele momento ela é notada como um ser estranho àquele ambiente, porque só ela tem alguém acompanhando, né. Só existe uma circunstância, para você ter noção, que é aceito a presença de um acompanhante do lado do aluno, que é o caso do acompanhamento de pessoas que não conseguem comer sozinhas, que não conseguem ir ao banheiro sozinhas. E isso geralmente, né, e aí eu digo geralmente, não é uma realidade dentro dos campos universitários, né? Isso é uma realidade em outras situações. Outros recursos que podem ser utilizados por exemplo, as linguagens alternativas, né? A comunicação alternativa. Ora, se você tem uma pessoa surdo-muda, uma pessoa surda dentro da sua sala de aula, ela tem que assistir à aula, né? E a presença de um intérprete de Libras naquela sala de aula, ela indica, né? E aí a gente está falando, né, de outros aspectos da educação especial, né? Indica a possibilidade da presença daquela pessoa dentro da sua sala de aula, né? Muitas vezes eu vi isso... Só para complementar aqui também de novo, que ele está falando aqui se vocês não estão ouvindo, para quem não está ouvindo bem, ele continua falando sobre os problemas da questão da monitoria e tudo mais. Bom, enfim, eu acho que a fala dele tá... Só vou traduzir, tá? Porque na verdade eu vou dizer a mesma coisa. O que ele está falando é que basicamente serve para botar a pessoa uma espécie de bandeira da diferença, ou seja, o alienígena chegou. Então, sim, que fique bem claro, monitoria hoje é mega discutível, mega problemática. Mas por que tantos professores que viram esse meu vídeo se identificaram? Porque colocam, e o próprio Silvano aqui falou que não cabe tão somente ao professor, e colocam tão somente no rabo do professor o desafio pela inclusão.
E, cara, como eu já disse, o professor é um animal cansado que está buscando equilibrar 40 pratos ao mesmo tempo. Não tem como, cara. Não tem como. Vai ser sempre uma solução meia boca, como foi a minha. Acaba sendo uma solução meia boca, entendeu? Em várias escolas, em vários colégios, professores que explicavam, né, aspectos metafóricos, elementos mais difusos da linguagem, de forma aberta. Né? Eles diziam, olha, eu falei isso porque... ou faziam a própria autodescrição, né, que é algo comum em palestras hoje em dia. Né? Então, eu sou homem branco, de cabelo tal, estou vestindo a roupa tal. Por que isso? Né? Você está contando com a presença de uma pessoa cega, de uma pessoa com alguma questão na sua plateia? Você sabe se tem? Muitas vezes não se sabe, muitas vezes se faz justamente para passar uma mensagem, para dizer esse é um ambiente convidativo a essas pessoas. Né? O intérprete de Libras ele estará lá fazendo, né, a transcrição daquela fala para todos os alunos. Né? Ainda que se possa argumentar que um deles esteja aproveitando, mas não é um professor particular. Então, né, essa é a perspectiva. É, isso que o... Bom, o Silvano vai continuar falando exatamente disso aqui, mas eu já adianto um pouco. Ele está falando, por exemplo, do caso de que não precisaria de ter sempre um intérprete de Libras, independente de haver uma pessoa surda, por exemplo, surdo-mudo. Por quê? Porque basicamente está dizendo, olha, se você for, você vai ter. É que nem hoje tem, por exemplo, em transmissões de Estado, né? Independentemente se tiver alguma pessoa surda ou não assistindo, existe essa disponibilidade. Por exemplo, agora os canais aqui do Cadência G, a gente põe legenda, as lives não, né? Nem os cortes, mas os vídeos análise têm legenda, os shorts têm legenda. Mesma lógica. Para que alguém vê com legenda, segundo o YouTube vem, eu vejo pela métrica aqui, mas mesmo que ninguém visse, né? Está dizendo, olha, se quiser ver, tem. Só que vocês já sacaram, né? Isso quando a gente pensa na educação brasileira e na sua desestrutura, cara, isso tá, assim, é muito difícil. É muito difícil. A gente não consegue, às vezes, nem ter professor em sala de aula, vai ter professor e intérprete de Libras ao mesmo tempo. Tu entende? Dependente, sabe? Porque a ideia é ter, independentemente de um aluno que demanda necessidades especiais. Então, por isso que a coisa acaba virando isso que vira a lógica da monitoria. Como tu não consegue fazer para todos, para tu conseguir ainda ter uma parcialidade de inclusão, tu reserva para quando precisa na marra. Tá entendendo? Mas sim, isso gera desegregação ainda. A gente pode trabalhar várias metodologias, né? Eu dei o exemplo do Guta Stenstil, metodologias ativas, sala de aula invertida, tudo isso pode funcionar, só que precisa ser analisado à luz da realidade de cada comunidade. Veja, essa universalização, né, essa ideia de atendimento inclusivo, ele não exclui a possibilidade de se entender que cada comunidade tem a sua perspectiva. Então, por exemplo, a comunidade quilombola, ela deve ser atendida, né? Ela deve ter uma educação que reflita a sua realidade. Mas dentro daquela escola quilombola, todos têm que ser tratados da mesma forma. Esse é o ponto fulcral da dificuldade. Você precisa atender todos de forma universal, lidando com suas individualidades, mas sem diferenciar. Essa é a grande dificuldade. E o que o professor ele deve fazer? Ele deve fazer aquilo que está ao seu alcance para atender aquela pessoa de forma a não diferenciá-la. Você pode procurar, por exemplo, oferecer reforços fora da sala de aula, né? Mas aí eu recomendaria, justamente para atender o desiderato lógico da inclusão, que você ofereça esse reforço de forma universalizada, né? Para todo mundo, quem tiver interesse. Mas assim, ó, só lembrando aqui, concordo. Tudo isso aqui que o Silvano está falando, só quero deixar claro que eu estou concordando 100%. Ele falou oferecer reforço. Sim, mas professores precisam ser pagos para oferecer esse reforço. Não adianta querer jogar nas costas do professor o dever de ser o herói da inclusão. Não dá para jogar isso nas costas do professor. É impossível. Não é questão que o professor se nega porque não está sendo pago. É impossível. Impossível. Encontros de reforço, por exemplo, se o professor é um professor de uma federal, que ele já recebe ali pelo número de horas, às vezes, ok. Mas professores horistas trabalham ganham por hora,
Cara, isso é um problema. Eu já fiz muita também aula de reforço informal, assim, e tal. Fazia em boteco, a gente saía para tomar cerveja e virava aquele momento, né? Porque eu sou professor universitário, eu falo com adulto, né? Eu sempre falo isso, assim, inclusão é uma coisa fundamental, mas a gente tem que tomar muito cuidado para esse discurso não ser sequestrado por um bando de porco capitalista que quer, no fundo, apenas mais um negócio para eles posarem de bem enquanto estão explorando uma outra classe, que no caso são os professores. Então é preciso fazer essa ressalva. Né? Procurar entender quais são as necessidades daquele aluno. Né? No caso da sua aluna, parecia que era uma necessidade essencialmente social, não era pedagógica. Né? Se é pedagógica, entender como modular a palestra, modular a fala, modular a linguagem, que seja dentro daquele ambiente que essa pessoa está presente, para atender todos de forma universal. Né? Qual o grande objetivo da universidade, né, num sentido geral? A universidade tem várias funções. Né? Uma delas é uma função social muito forte. Uma função social, né, criação de contatos, conexões. Eu mesmo, vários trabalhos eu peguei de pessoas que eu conheci na universidade, né? Nesse campo, nesse ambiente de interação. Então, a primeira questão é a comunicação, né? Uma comunicação aberta, franca, sensível e que não exclua aquela pessoa daquele ambiente. Né? O outro ponto é uma conscientização. É necessário um letramento geral, né, sobre as diferenças das pessoas. Né? Quando a gente trabalha na perspectiva social da deficiência, a gente indica que, na verdade, a pessoa ela não é nada de errado com a pessoa autista, não há nada de errado com a pessoa TDAH, a priori, sabe? Essencialmente. O que há de errado é que as alterações, as adaptações que o ser humano criou para a sua vida em comunidade, então, meu celular é uma adaptação, a minha mesa é uma adaptação, a escrita, tudo isso são adaptações, né, para a gente fazer o que a gente quer, elas não atenderam de forma plena todo mundo. Bom, só para dizer a mesma coisa, né? Mas ele falou muito essa questão, primeiro ponto, né? Uma conversa, um diálogo, e o segundo, uma busca por metodologias, uma conscientização da questão e uma busca. O gargalo, para mim, está na passagem de um para o outro, né? Tipo, para quem é professor, sabe muito bem disso. A conversa a gente acaba conseguindo estabelecer. Os professores se aproximam dos seus alunos e vice-versa. Agora, muitas vezes não tem formação. Os professores estão sem formação. A formação dos professores hoje são muito sucateadas. Os professores têm dificuldade de se atualizar, eles não têm nem tempo para se atualizar. Eu falei agora há pouco ali de galera que julga professor. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu já fui assim. O meu pai era professor, meu pai e minha mãe professores. Uma vez eu era guri, eu estava no ensino fundamental. Eu vi meu pai corrigindo o trabalho de aluno. O meu pai pegava a capa, folheava rapidamente, sabe assim, e dava uma nota. Olhava a capa, folheava, passava bem rápido assim, olhava uma página ou outra bem rapidão, nota. E assim ele fazia. E eu pensei, caralho, meu pai é um professor de merda, né, cara? Olha o que ele tá fazendo. Aí hoje, o adulto, eu entendo. Porque depois eu cheguei a fazer isso uma vez ou outra, quando eu estava extremamente carregado de aula. O meu pai dava aula manhã, tarde e noite, segunda a sexta. E sábado ele ia pro interior para dar aula de cursinho. Eu cresci sem ver direito meu pai. Porque ele só trabalhava. Minha mãe também trabalhava pra caralho. A minha mãe à noite estava em casa. Meu pai não estava em casa nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Ele não tinha possibilidade nenhuma de parar para corrigir aqueles trabalhos. Não tinha tempo de vida, sacou? O cara não tinha tempo de vida para corrigir aqueles trabalhos, e aqueles trabalhos precisavam ser dados, porque a escola obrigava. Ah, então dá menos aula. Sim, e tu tem um filho para criar dentro de casa. Tu tem um filho para criar. Se eu dava menos aula, meu pai não conseguia, meu pai e minha mãe não conseguiam me sustentar. É muito fácil, galera. E aí eu era guri, eu via essas coisas, depois eu comecei a virar professor, eu ainda lembrava do meu pai como uma espécie de exemplo ruim de ser professor. E hoje eu olho para ele com outros olhos, porque eu via naquele cara um cara exausto e que ainda assim os alunos adoravam ele. Meu pai era um professor bastante popular, muito querido pelos alunos. Apesar de algumas vezes ele ter sido ameaçado de morte, uma vez ele levou um soco na cara de um aluno, volta uns merda. Mas no geral os alunos gostavam muito dele. Então esse é um ponto, assim, como o Silvano aqui está trazendo a questão da inclusão, eu estou lembrando e muito o quanto que para os professores esse desafio não é um desafio moral. Eu sei que o Silvano também não está falando isso aqui. Mas não é um desafio moral, não é que os professores não querem a inclusão, ou que os professores são contra a inclusão, blá, blá, blá. Não é, cara, não é. É que, como ele mesmo falou no início do vídeo, não cabe só aos professores, e do jeito que as coisas ultimamente estão, está sendo jogado tudo na cola dos professores. E sempre foi, sacou? Agora com a questão da neurodivergência, mas antes eram outras questões, e no futuro vão ser outras, e sempre vão jogando no lombo dos professores.
elas atenderam um tipo de ser humano, principalmente. Né? E isso tem um sentido histórico. Existem pessoas que são excluídas desse campo, né, adaptacional. Quando você cria uma escada, você fala, olha, é uma mensagem que você está passando, olha, aqui pessoas cadeirantes não sobem. Então, por isso, a gente precisa repensar a nossa forma de arquitetura para atender essas pessoas, assim como a gente repensa a nossa forma de ensinar. Né? A nossa forma de ensinar, a nossa forma de comunicar, a nossa forma de conviver. E é um esforço ativo, e é um esforço muito difícil. Né? E aí, nesse caso, eu acho que a principal dica que eu dou a todos os professores é que busquem ajuda. Né? Busquem ajuda de seus superiores, de seus colegas e de pessoas que entendem da questão. Né? Procurem, entendam, né? E aí vocês ampliam também o seu campo de atendimento. Né? Porque eu acredito realmente que as pessoas elas entraram no magistério primeiro por amor à arte. Né? Primariamente por amor à arte. Por mais que seja uma arte que canse um pouco ao passar dos dias. Não, é isso, fechou. Para fechar aqui, como o Silvano falou, ainda assim é importante ter uma busca ativa. E aí sim, esse é o pitaco que eu dou, né? A sugestão que eu dou para todos os professores. Se ainda tem um restinho de energia, sobre um restinho de energia, faça uma busca ativa, busque uma possibilidade, uma alternativa, busque, né, às vezes, um curso ou conversar com pessoas que possam ajudar, ou até mesmo outros colegas que já têm essa experiência. A busca ativa também é importante, é fundamental. Né? Não dá para também. As instituições têm que se responsabilizar por essa formação dos professores, mas a busca ativa ajuda e ajuda muito. Tá? Eu acho que era isso sobre o tema. Beleza? Eu só voltei nele, primeiro porque ele me é caro. Tem a Thaís, tem eu aqui, tem a minha própria experiência da aula. Tive contato com muitas pessoas neurodivergentes. O mundo das artes, vocês lembrem, né? Eu sou formado em artes. O mundo das artes é cheio de pessoas neurodivergentes. Na verdade, eu acho que eu mais lido com gente neurotípica do que neurotípica. Então, para a gente fechar e para passar aqui uma mensagem, agradeço mais uma vez a todos aí, sobretudo o Silvano aí, que mandou esse áudio de 13 minutos. Beleza? Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.